Olá, meu nome é Renata Pinotti e dentro da série sobre constelação familiar, hoje eu quero conversar com vocês sobre as consciências. A constelação familiar, da forma como nós seguimos hoje em dia, ela é baseada nas descobertas do Bert Hellinger. Ele não é o descobridor, o criador dessa nomenclatura. O termo constelação familiar começou a ser usado na Europa, principalmente na região da Alemanha e da Áustria, mais ou menos em 1925, que é o ano em que ele nasceu. Então não foi ele que criou o nome. Ele conheceu a constelação familiar da forma como era realizada na época em 1982, mais ou menos. A constelação familiar, da forma como ela era conduzida naquela época, era baseada na terapia familiar. Então era um tipo de psicoterapia. E eles falavam sobre a configuração das pessoas dentro da família. Então, eles colocavam as pessoas nessas configurações, a pessoa vinha com um problema, trazia uma questão e o terapeuta fazia as intervenções mediante a essa queixa para tentar uma solução, uma resolução. Esse é o primeiro formato, que o Bert Hellinger nomeou como constelação familiar clássica. Esse formato era associado à psicoterapia, era uma forma de psicoterapia. Depois, ele foi evoluindo esse trabalho, integrando com outras bases de estudo que ele teve. Quando ele era padre, isso foi antes dele conhecer a constelação familiar, o Bert Hellinger ele ficou 16 anos na África do Sul, como pedagogo, trabalhando com grupos e também com os Zulus. E nessa época, ele teve insights preciosos sobre os níveis de consciência. Ele começou a observar que, por exemplo, uma pessoa ia ao confessionário com muita culpa por ter tido uma atitude que para outra pessoa era tranquila. E aí, uma outra pessoa fazia algo que era moralmente considerado muito pior e estava com a sua consciência tranquila. Não sentia essa culpa. E aí ele começou a se questionar, O que gera a culpa? O que faz uma pessoa se sentir culpada e outra pessoa não? E foi aí que ele foi mapeando, não sei se eu posso usar essa palavra, mas é como eu compreendo, essas consciências. Então, a consciência individual, ele observou que ela está a favor do que a pessoa precisa fazer para pertencer ao seu clã. Então, por exemplo, cada clã, cada família, cada sistema possui as suas crenças, possui as suas regras de pertencimento, possui os seus critérios de amor. E para pertencer a esse sistema familiar, eu preciso dançar conforme essa música. Se eu faço diferente do que a minha família, a comunidade que eu vivo, a religião que eu faço parte, ou a cultura que eu faço parte, considera certo, isso me gera culpa. Então, consciência individual está associada à sensação de culpa e de inocência. Se eu sinto culpa, eu sinto um medo muito grande de não pertencer. Então é um medo de ser excluído. Se eu sou excluído, uma criança não sobrevive sem um adulto. Então, quando eu sou criança, se eu faço algo que é diferente do que esperam de mim, eu sinto a culpa e o medo de ser excluída, não pertencer, o que automaticamente significa morrer. Então, esse nível de consciência tem relação, como eu disse, com culpa e inocência e com luta e fuga, sobrevivência. Para ficar vivo, eu tenho que dançar essa música.
Então, a consciência individual, ela inclui aqueles que são meus, só que ela exclui tudo que é diferente ao que eu acredito, ao que faz parte das minhas crenças. Então, ela também exclui. E muitas vezes sacrificamos sonhos, sacrificamos a nossa própria essência para pertencer e para não sentir essa culpa. O Bert Hellinger chamava isso de boa consciência. Boa não no sentido moral de bom e mal, no sentido de certo e errado, do que é considerado certo e errado coletivamente. É porque ela me deixa com a consciência tranquila. Então, se eu ajo da forma como esperam que eu seja, se eu faço o que todo mundo espera de mim, eu fico com uma boa consciência. Eu fico com a consciência tranquila. Isso me dá uma sensação de inocência. Mesmo que isso custe a minha felicidade. É muito confuso e complexo isso. Só que nós fazemos isso de forma inconsciente, muitas vezes. Transgredir ao que esperam de mim e fazer diferente do que esperam de mim gera culpa. E como Bert Hellinger dizia, uma má consciência. Né? Repetindo, não no sentido dela ser ruim. É uma má consciência no sentido de consciência pesada. Eu me sinto mal com isso, porque eu sinto culpa. Quando eu consigo transgredir ao que esperam de mim e ouvir esse chamado do meu coração e assumo a minha essência, eu consigo acessar um campo de infinitas possibilidades na minha vida. Só que esse é um lugar onde nós ficamos muitas vezes presos e leais. São lealdades invisíveis que nos prendem e fazem com que e acabam gerando dentro da gente, né, um ciclo de repetição. Então, por que eu faço igual a minha mãe? Por que eu faço igual a minha avó? Por que eu faço igual a minha bisavó? E muitas vezes o que a gente costuma dizer é, eu puxei isso, né, no sentido de herança. E isso gera dentro da gente uma sensação de ser vítima disso, consequentemente. O que o Bert Hellinger trazia, e eu fui observando também nos casos que eu atendi, até na minha própria vida, é que nós fazemos isso por amor. Nós fazemos isso por um amor que necessita, né, pertencer, e porque eu faço isso de forma inocente. Por amor a você, mamãe, eu pego a sua dor. Porque a criancinha acredita que pode fazer isso. É por lealdade. É um amor cego, no sentido de que é um amor que nos aprisiona, que tá cheio de culpa, tá cheio de medo. Só que a gente faz isso por amor. Nós pegamos isso. E são essas lealdades invisíveis e inconscientes que vão gerando o ciclo de repetição. Porque transgredir dá muita culpa. Fazer diferente do que esperam de mim dá muita culpa. E é isso que muitas vezes nos prende. Então, essa consciência é o que ele chamou de consciência individual. Além dessa, tem a consciência coletiva. E o Joel, que é um professor alemão que nós tivemos, né, que trabalhava com o Bert Hellinger, ele trazia a imagem de um mobile, sabe aquele mobile de berço? Para explicar a consciência de clã. Então imagina que você pega aquele mobile e você tira uma bolinha do mobile. O que acontece com ele?
vai pender para um lado. Assim é a nossa vida. Então, quando algum membro é excluído da família, do sistema, né, por conta da consciência individual. Então, por exemplo, uma pessoa fugiu de casa para casar. Um exemplo bem comum antigamente, né, que aconteceu com os nossos antepassados. Um casamento que não era aceito pela família, a mulher e o homem fugiram para casar. Fica excluída, né? Então, essa pessoa que é excluída da família é como essa bolinha do Mobile que saiu. Então, existe um desequilíbrio. E aí, o que vai acontecer? A consciência coletiva, ela vai buscar o equilíbrio de qualquer forma. Tá? Então, o que acontece? Esse lugar vazio aspira alguém para assumir esse lugar. Que, claro, também vai ser alguém que tem uma identificação, tem a nossa parte também que se conecta a isso como um imã, tá? Só que a consciência coletiva, diferente da consciência individual, ela inclui os excluídos. Ela inclui a todos. Ela está a serviço do equilíbrio de tudo. Quem rege a consciência coletiva? Dentro das descobertas que o Bert Hellinger trouxe, as ordens do amor. Então, as ordens do amor são leis naturais, não leis de ordem de mandar. São leis naturais, assim como a lei da gravidade atua sobre a matéria, as ordens do amor atuam sobre os relacionamentos. A forma como a gente se relaciona. Então, são essas ordens que movem vida e morte, que regem a vida e a morte, né? Que vão atuar na consciência de clã, na consciência coletiva. Só que, ao mesmo tempo, a consciência de clã, ela está a serviço do equilíbrio do sistema. E, às vezes, né, uns são sacrificados para compensar o todo. E aí ele viu que, além dessas consciências, tem a consciência espiritual, que está acima do bem e mal, está acima do julgamento, acima de inclusão e exclusão, onde tudo faz parte. Na consciência espiritual, nesse nível de amor, que é uma frequência de forma de amar, tudo é incluído. Tudo faz parte, assim como é. E tudo que acontece está a serviço dessa evolução de todos nós. Isso é um pouco do que eu compreendo sobre o que o Bert Hellinger trouxe sobre as consciências, que é uma das bases desse trabalho. No próximo vídeo, eu vou compartilhar com você sobre as ordens do amor. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, curta, compartilhe, clique no sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos e comente para que a gente possa construir esse canal juntos. Um grande beijo e até mais.